Estudo Bíblico, o ensino da Palavra de Deus, com o evangelista José Luiz. A paz do Senhor para os irmãos. Quero deixar aqui para os irmãos a continuação do estudo, o endemoniado de Gadara, parte 2, ou segunda parte, que traz aqui o epígrafe, ou o título, Matar, Roubar e Destruir. São 3 palavras em sequência. Então, irmãos, essa é a função do adversário, né? Matar, roubar e destruir. Então, nós falamos a primeira parte, que fala sobre aquele homem, né, aquela situação que ele estava ali. E nós já começamos agora a segunda parte, falamos sobre a cidade de Gadara, não é mesmo? E agora a gente vai falar um pouco sobre essas 3 palavras: matar, roubar e destruir. Os evangelistas aqui, irmãos, chamado evangelhos sinópticos, ou semelhança, né? Marcos e Lucas aqui, que seguem um estilo próprio de narrativa, ou de narrar a vida de Jesus, com mais detalhes que Mateus, né? Eles relatam que um homem, o endemoniado gadareno, se aproximou do mestre assim que ele desceu do barco, às margens do lago de Tiberíades, né? Esse mar na Bíblia, ele tem vários nomes aqui. Se trata de um mar, né, de água doce, vamos dizer assim. Então, Mateus, ele conta que eram 2 homens endemoniados. Independente da diferença de um evangelista para outro, irmãos, o importante é que Jesus libertou, né, este homem. Né? A missão de Jesus ela era livrar os cativos da prisão, né? É o que Lucas capítulo 6, né? Aliás, capítulo 4, verso 18, vai falar que Jesus veio libertar os cativos da prisão, né? Quando ele está ali na sinagoga judaica, ele vai ler sobre o profeta Isaías, capítulo número 61, aonde vai falar exatamente a sua missão, né? Libertar os cativos da prisão, né? E anunciar o ano aceitável do Senhor. Lembrando os irmãos que a missão principal de Jesus é redimir, né? Salvar a alma do pecador, não é mesmo? Apesar das diferenças nas narrativas dos evangelhos, irmãos, há também muitas similaridades, né? Nas 3 descrições registradas em Mateus, Marcos e Lucas. Daí sinóptico, né? Nas 3 narrativas, podemos ver aqui o diálogo que ocorreu entre Jesus e os espíritos malignos. Porém, cada um dos 3 evangelistas trouxe perspectivas únicas sobre esta incrível batalha, né? Que a gente chama de batalha espiritual. Então, em continuação, em Mateus, nós aprendemos que os espíritos impuros tornavam o endemoniado gadareno extremamente antissocial. Então, esse homem se tornou antissocial, né, por conta dessa possessão, vamos dizer assim, né? Porque existem níveis espirituais em relação né, a, ao mal, vamos dizer assim, vamos usar esse termo aqui. Existe opressão, existe, né, tentação, opressão,
infestação, possessão, né? E esse homem estava possuído, controlado, né? E extremamente antissocial. Extremamente aqui é uma palavra que está apontando, né, para a condição antissocial do homem, que a gente chama de grau superlativo absoluto analítico. Extremamente. Tá vendo, irmão? O grau que estava esse homem nessa situação? Isto é indicado pelo fato de que não vivia na cidade, mas em um túmulo. O que significa túmulo, irmãos? Primeiro, extremamente ele era um antissocial, né? Isto é indicado pelo fato de que não vivia na cidade. Ele estava isolado, né? E depois, aonde ele vivia? No túmulo. O que significa túmulo, irmãos? Em outras palavras, para que os irmãos ouvintes venham entender, né? É morte social. Isso mesmo, morte social. Para a sociedade, esse homem estava morto socialmente falando. Isso o evangelista Mateus vai detalhar. Agora, quando eu cheguei em Marcos, ele vai fazer o quê? Ele vai enfatizar que este homem não podia ser contido, nem preso, nem mesmo por correntes. Olha, irmãos, nem por corrente. Imagina, irmãos, uma força sobrenatural que estava controlando aquele homem e estava possuído nesse nível de possessão, pois ele as fazia em pedaços. Significa o quê? Roubo da sanidade, né? Esse homem estava com um espírito de loucura, uma sanidade totalmente comprometida, roubada, né? Então, Lucas, o outro evangelho, vai fazer o seguinte: como ele usa um grego mais lapidado, um grego mais melhor, né? Lucas nos mostra que os demônios tornaram o gadareno em um homem imoral. Olha lá. Ele não usava roupas e estava nu por muito tempo. Significa o quê? Destruição da moral. Então, quando a pessoa chega a esse nível, irmãos, ele, ele é antissocial, ele, né, tá completamente fora de si, né, controlado por uma entidade diabólica, então ele é antissocial, né, morte social, ele é um morto social, um antissocial e também um insano, ou seja, roubo da sanidade. Então, veja bem. Então, essas três descrições nos remetem o quê? Para as três desgraças que são características das forças do mal, né? Matar, destruir e roubar. Essas as três desgraças. O ladrão não vem senão roubar, a matar e a destruir. São essas três palavras em sequência. Essa é a função dessas entidades diabólicas, né? João 10, verso 10. É o que Jesus está dizendo lá. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Em continuidade à segunda parte do estudo, a gente vai falar um pouco sobre a cidade capturada. Qual a cidade? É a cidade de Gadara, né, que fazia parte de uma confederação de 10 cidades, né? Então, o interessante dessa passagem é que o personagem do qual tratamos ficou conhecido como o endemoniado gadareno, pois era oriundo da cidade de Gadara. Então, Gadara ficava em uma posição estratégica, sobre um monte. Aí está uma geografia, tá vendo? Da região montanhosa que fica próximo do Mar de Quinerete, onde Jesus acalmou a tempestade. Então, essa passagem bíblica aconteceu ali no Mar de Quinerete. De lá, né, pode-se também descer facilmente para a região do Vale do Rio Jordão,
um rio famoso, né? Onde Jesus foi batizado, onde o povo israelita atravessou na comando de Josué, né? Rio Jordão, né? E esse rio tem muitas histórias bíblicas que falam sobre este rio, a qual a gente chama de Rio Jordão, controlando o quê? Duas rotas comerciais. Então foi por isso que os gregos Ptolomeus, né, da dinastia de um dos generais de Alexandre o Grande, conhecido também como Alexandre Magno, filho de Filipe II, rei da Macedônia, né, se estabeleceram ali, capturando a cidade durante o tempo em que dominaram a Palestina. Lembrando os irmãos que a Palestina aqui é uma região, né? Era uma região que os romanos deram o nome de Síria Palestim, da onde vem o termo filisteu, Filistim, né? Então daí Palestina, misturando-se com com o povo, né, daquelas terras, por volta do ano 200 antes de Cristo. Então, Alexandre o Grande, este grego, né, que dominou a região da Palestina e outras regiões próximas desse lugar, né, chegando até a Índia, foi que capturando, né, a cidade durante o tempo em que dominava a Palestina, certo? Então Alexandre o Grande estabeleceram-se ali e capturou a cidade durante o tempo em que dominaram a Palestina. Isso aconteceu em 200 antes de Cristo, no calendário decrescente. Eles construíram o quê? Uma muralha para defender a cidade da guerra que ocorreria contra os gregos da dinastia de outro ex-general de Alexandre. No caso agora, né, contra os Seleucidas, que com a ajuda de elefantes destruíram a muralha e capturaram a cidade. Então esses personagens, Ptolomeu, Alexandre, né, Antíoco, Seleucida, né, esses generais foram que assumiram o Império Grego após a morte de Alexandre o Grande, né? Então, em 167 a.C., o rei Seleucida grego chamado Antíoco Epifânio, que controlava toda a terra de Israel, ofereceu uma oferta da desolação no templo de Jerusalém. Qual animal? Um porco, exatamente. Esse porco era criado ali em Gadara. Por isso que a passagem bíblica vai falar que, né, os demônios pedem para que eles entrem nos porcos. E os porcos se precipitaram água abaixo e morreram tudo afogados. Esses porcos eram oferecidos a sacrifício, né? E então, o que acontece ali? Ofereceu a oferta da desolação ao templo de Jerusalém. Um porco como sacrifício, ofendendo profundamente os sacerdotes dos judeus. Com isso, começou a revolta dos Macabeus, né? Em torno do ano 100 a.C., o líder dos judeus, Asmoneus, Alexandre Janeu, cercou Gadara e a capturou depois de 10 meses. Então essa é a história que vai falar sobre a cidade capturada, a cidade de Gadara, né? E a gente vai falar mais um pouco aqui sobre a segunda parte, em continuidade. E depois de 64 a.C., ainda no calendário decrescente, né? Os romanos, com o general Pompeu, passaram a dominar a Palestina e a Gadara. Segundo Flávio Josefo, né? Esse judeu que viveu no século I, né? Depois de ali nos tempos de Jesus, né? Próximo ali, esse judeu ele vai contar a sua história, Antiguidades de Israel, né?
ele vai falar sobre também a história que se desenrola após essa revolta, né? No ano 30 a.C., o imperador romano Augusto deu Gadara para o controle de Herodes, que agiu como um tirano contra os homens da cidade. Isso quem conta é Flávio Joséfo, segundo, né, as suas palavras. Em muitos, né, muitos com medo da loucura de Herodes, cortaram suas gargantas ou se jogaram em precipícios. Foi somente após a morte de Herodes, em 4 a.C., que Gadara ficou semi-independente e passou a fazer parte da Decápolis. É nesse momento que Gadara entra na Confederação de Cidades. Ela fez, né? É nesse momento aí que ela se torna parte da cidade de Decápolis, uma confederação, né? Então, vamos falar um pouco sobre o endemoniado gadareno? Quando olhamos para a história de Gadara, vemos como muitas vezes essa cidade foi invadida, capturada e conquistada. E as mazelas da guerra trazem consequências psicológicas, né? E espirituais terríveis para a população dos locais onde aconteceu as batalhas. Então, não havia direitos humanos naquela época, e os homens praticavam muitas maldades que hoje seriam classificadas como crimes de guerra. Era tudo que os espíritos do mal desejavam para expor toda a sua maldade, o seu caráter perverso e destruidor. Então ele veio matar, destruir e roubar. Essa é a função. A cidade caía, capturada, porque os próprios corações dessas civilizações estavam, né, capturadas, presos e acorrentados pelos demônios que eles mesmos cultuavam na sua religião pagã. E por isso que os manuscritos, que era um escrito feito à mão, de Shem Tov, usa em hebraico para descrever os gadarenos o termo Achuzei, que significa tomado, capturado. Então, Achuzei, na língua hebraica, tomado e capturado. Então, a escrita Apeshita traz os termos aqui, Achuzei Shedim, capturados por demônios. O endemoniado gadareno tinha sido capturado pelos espíritos imundos e ele se tornou a alegoria dos próprios habitantes da cidade, que também estavam espiritualmente tomados pela influência pagã da religião greco-romana. Então, irmãos, essa é a segunda parte do estudo, né? O endemoniado de Gadara, ou o endemoniado gadareno. Falamos a primeira parte, agora falamos um pouco sobre a segunda parte. E em breve nós falaremos, se Deus assim permitir, a terceira e última parte desse estudo, ok? Que a gente está estudando sobre o endemoniado de Gadara, narrada pelos 3 evangelistas sinópticos, e explicando a condição em que ponto esse homem chegou, e a miséria em que ele estava, e também as funções das entidades diabólicas, o que ela faz, né? Matar, destruir e roubar. E a cidade capturada e os seus governantes que entravam, né? Capturava e por aí vai. Tá bom? Muito obrigado. Deus te abençoe e a paz do Senhor.